Olá, eu sou Jorge Machado, este é o Autorretrato e eu vou conversar com o deputado Edson Giriboni, do PV. Sempre um prazer conversar com o senhor na TV Assembleia. Deputado, vamos prestar contas de mandato. Aliás, eu gostaria de falar sobre uma proposta, o projeto de ICMS Verde, o projeto original 451 de 2007. Vamos falar dessa proposta, deputado? É o papel do deputado procurar, através da sua atribuição, legislar a favor do Estado de São Paulo, a favor das pessoas que precisam, procurar ter mais justiça dentro do Estado. Nós temos uma injusta distribuição do ICMS no Estado de São Paulo. Algumas cidades recebem muito per capita e outras muito pouco. Há uma distorção. Esse projeto original meu 451, ele procura diminuir um pouco essa distorção, essa injustiça na distribuição. O conceito do projeto é recompensar um pouco aqueles municípios que têm florestas artificiais, que produzem madeira industrializada longe, portanto, todo o ICMS fica fora desses municípios que cedem a matéria-prima. Procurar recompensar um pouco os municípios que tenham área verde, área de preservação ambiental, e procurar também recompensar aqueles municípios que recebem uma população carcerária. É importante chegar ao estudo do caso específico que levou à proposta, à ideia original deste projeto. Aliás, citando as cidades, deputado, hoje, quando o senhor fala em cidades desiguais, quem mora na capital, na Grande São Paulo, não tem noção de grandes municípios paulistas, mas que ainda tem uma área florestal preservada, um remanescente de Mata Atlântica ou mesmo floresta plantada, é isso? Exatamente. A ponto de alguns municípios, de alguns anos atrás, a exemplo de Capão Bonito, até aprovar uma lei municipal proibindo novas florestas artificiais no município na tentativa de forçar uma solução a isso. E a solução não é impedir uma atividade econômica legalizada, correta, que gera emprego, que gera renda, mas sim compensar esses municípios que cedem grande parte da sua extensão territorial para essa atividade econômica. Portanto, eu acho que é um projeto justo. No geral, tira muito pouco das cidades mais ricas e transfere um pouco para as cidades mais pobres. Tira um pouquinho das cidades que poluem o meio ambiente e recompensa as cidades que ajudam a combater a poluição, portanto, um ganho ambiental também. Um pouquinho das cidades que têm melhores indicadores sociais para as cidades que têm os piores indicadores sociais. E recompensa um pouco os municípios que recebem penitenciário. Então, é um ganho econômico, um ganho social, um ganho ambiental e justiça aos municípios que recebem presos de outras cidades. Então, esse município que recebe uma penitenciária está acolhendo, está ajudando a resolver um problema de outra cidade. Então, justo que também eles sejam recompensados por isso. Eu queria que o senhor falasse um pouco desta partilha, como ela pode acontecer, haja vista que algumas cidades já são deprimidas economicamente e um pouco mais de ICMS poderia fazer toda a diferença para a qualidade de vida daquela população. Sem dúvida. Não é aumento, acho que é importante, né, quem está nos assistindo, não é aumento de carga tributária, não se aumenta nenhum imposto, somente redistribui, faz um novo critério de distribuição do ICMS que é distribuído aos 645 municípios do Estado de São Paulo. Procurar diminuir um pouco essa injustiça. Eu acredito que esse seria uma grande contribuição da Assembleia Legislativa se nós conseguirmos aprovar esse projeto. Esse projeto já tinha sido discutido com o ex-governador José Serra, já foi discutido com o atual governador Alckmin. Para o Estado, isso não interfere, porque isso não aumenta nem diminui receita, mas é uma ação que vai favorecer a maioria dos municípios do Estado de São Paulo. No caso dos municípios que já são punidos, digamos, economicamente deprimidos, essa partilha pode, no futuro, melhorar a condição de vida da população? Porque, para muitos, o que se reclama é o ônus de manter intactas as florestas ou receber presídios, digamos, no caso desse projeto. Como recompensá-los? Exatamente, você recompensa. Aquele município que recebe presídio, ele vai ter um aumento de serviço, vai ter que aumentar a estrutura de saúde, vai ter que aumentar a estrutura de escola, vai ter que aumentar a sua infraestrutura. Portanto, a hora que você aumenta um pouco
o que ele recebe da cota parte do ICMS dele, você vai dar condição para que o município enfrente essa demanda. Outro caso, os municípios que têm áreas de preservação ambiental. Não pode colocar uma indústria, não pode derrubar, tem pouca opção de atividade econômica naquela área preservada. Sim. Então, você vai recompensar esse município para manter aquilo, porque aquilo é um bem, faz bem não só àquela cidade, mas faz bem para o estado de São Paulo como um todo, pensando no estado, né? Então, é uma maneira de você dar condições a esses municípios que ajudam outros municípios no estado a ter mais condição de manter aquilo que é bom e que é necessário à sua cidade. Hoje já existe a figura do pagamento por serviços ambientais. Seria mais ou menos esse o fechamento da conta? Conceitualmente, parte do ICMS seria exatamente para manter preservado, incentivar. E o que é mais importante, aquele município que não tem área de preservação ambiental, se ele passar a ter, ele no ano seguinte, ele também vai ter uma recompensa por isso. Então, há um incentivo para que os municípios não só mantenham, mas como também ampliem as suas áreas de preservação. Ou seja, esse modelo de distribuição do ICMS, ele acaba reforçando os bolsões de pobreza, grandes municípios, mas com pequena população, pouco ICMS agregado, ou seja, ele vai estar condenado a ser pequeno, embora grande em território, e as áreas já concentradas, as regiões metropolitanas, a Grande São Paulo, por exemplo, também, ou seja, muita concentração de riqueza de um lado e a pobreza distribuída em bolsões do outro. Então, nós temos que sair desse círculo vicioso para um círculo virtuoso, né? Esse equilíbrio, né? Focando o problema do Estado, pontualmente nas cidades, e a forma de contribuir e ajudar esses municípios que têm essas dificuldades. E a sensibilidade do Executivo em redistribuir, colocar uma nova partilha na mesa para os municípios? Não há uma reclamação geral dos entes, digamos, prefeitos, vereadores. Quando se fala em tirar o mínimo que seja, 1%? Exatamente. 2%. Essa cautela nós tivemos ao elaborar o projeto, porque seria inconcebível você imaginar tirar 5%, 10%, 20% da receita do ICMS de qualquer cidade que seja, por mais rica que seja. Então, no limite do ICMS, os municípios que eventualmente vão contribuir um pouquinho com essa melhoria na vida, na média, no estado de São Paulo, é em torno de 1% aqueles municípios que mais perderiam da sua receita do ICMS. Queria falar também com o senhor sobre o seu mandato, vamos dizer, como deputado e a preocupação com o meio ambiente, principalmente o fato de você trabalhar como secretário de recursos hídricos. Primeiro falando dessa experiência e depois dos programas que foram implantados à sua gestão. Olha, foi uma bela experiência sobre o aspecto político, sobre o aspecto profissional, administrativo, poder estar à frente de uma das secretarias mais importantes do estado de São Paulo, fazer parte da equipe do governo, a interação com o governador, a interação com os demais secretários de estado, com os deputados, com os prefeitos, vivendo por dentro do governo, né, as ansiedades e as dificuldades numa área tão essencial à vida das pessoas, que é o suprimento hídrico, que é a gestão do saneamento, que é a recuperação dos nossos rios, que é a gestão das grandes enchentes, principalmente aqui na região metropolitana. Então, realmente foi uma experiência de vida muito... eu fiquei muito gratificado, né, de poder ter recebido a confiança do governador, né, à frente dessa secretaria, ter procurado ajudar o estado de São Paulo e poder ter dado a contribuição, né, nesse período que estive à frente da secretaria. Qual é a grande diferença? Estar no Executivo, parece que o tempo é outro, né? O Executivo e o Legislativo. Quando o senhor pensa uma proposta, um projeto de lei, que muitas vezes leva 4 ou mais anos para tramitar, para ser votado, aprovado e se tornar lei. No caso do Executivo, parece que tudo é imediato, tudo é emergência. Né? O Executivo é um ritmo mais acelerado, né? E você você executa, o próprio nome diz, né? Então, sim, não dá para ter muita paciência, você tem que executar. Lógico que tem que planejar, tem que pensar, tem que
né, fazer as coisas com qualidade, mas a demanda é muito grande. Você é solicitado constantemente, o próprio governador é solicitado pelo prefeito, pelo deputado, as coisas têm que acontecer, está com problema na cidade, está faltando água, está dando enchente, o rio está poluído, o Ministério Público está processando. Então, você tem uma demanda muito grande de ações, boa parte delas que tem que ser feito no curto prazo. Nós tem que executar, tem que encontrar forma. Tem que encontrar orçamento, tem que encontrar projeto, tem que ter licença ambiental, tem que ter equipe preparada. Então, é essa grande articulação que você tem que fazer à frente, né, de um governo, à frente de uma secretaria tão complexa como foi a de saneamento. Foi desafiador para o senhor, eu digo assim, temos um engenheiro politécnico, uma pessoa que é do Partido Verde, ou seja, está no estatuto do seu partido, a discussão do meio ambiente, a proteção das florestas, o cuidado com a água. Foi desafiador, foi gratificante e avanços, né? Eu acho que é importante e avançou, né? Bastante na questão da recuperação dos nossos rios. Quando você vê, né, e a gente constatou em alguns casos, né, um rio lá todo poluído, um tempo depois o rio já melhor, o rio voltando a ter peixe, a natureza sendo recuperada. Você vê os avanços aí na zona rural, melhorando, vê chegar tratamento de esgoto para as famílias de baixa renda, dando dignidade a essas famílias. Então, eu acho que isso é recompensador, né, o sacrifício que você faz de se dedicar, eu diria, diuturnamente, né, às causas públicas e principalmente quando atinge diretamente a qualidade de vida das pessoas. Por falar em qualidade de vida, um programa Água é Vida. Vamos entrar em alguns detalhes de como foi a implementação de um programa. A gente sabe da dificuldade até de espraiar boas práticas, boas políticas públicas pelos municípios paulistas, deputado. A Água é Vida nasceu de uma constatação das dificuldades de levar saneamento à zona rural, às comunidades isoladas, principalmente de baixa renda. Eu fiquei 8 anos numa prefeitura. Vice-prefeito de Itapetininga, a terceira cidade maior em extensão territorial do estado de São Paulo. Muitas comunidades. E o que eu constatei ali? Entra ano, sai ano, as comunidades rurais sempre demandando saneamento. Água tratada, tratamento de esgoto. E a dificuldade de viabilizar isso. Financeira, a maior parte desses municípios operados pela Sabesp não dá viabilidade para investir. Os moradores, a maior parte com baixa renda, não conseguem pagar o custo. E as prefeituras com as suas prioridades também, sim, com raríssimas exceções, dificuldades para assumir a parcela disso. Então, esse assunto, quando eu levei ao governador, essa é a realidade. O Estado de São Paulo não está avançando nessa área tão carente, tão necessária sob o aspecto de saúde pública, qualidade de vida, preservação ambiental. Sim. Foi quando daí surgiu a ideia de lançar um programa voltado a isso. Conseguimos uma rúbrica no orçamento, né, nesses anos que nós tivemos na frente da Secretaria, vários convênios assinados com as prefeituras. A Sabesp também focou e deixou de lado só a questão financeira, na questão também de levar água tratada à zona rural. Então, começou a avançar. É um programa que está começando, com as suas dificuldades normais, de chamar o mercado, adequar, produzir o equipamento adequado para essa realidade. Então, na parte de esgoto, são as unidades sanitárias individuais nas residências, porque normalmente não compensa fazer coletivo, muito espalhado, longe, pouco adensados, comunidades espalhadas. E a Sabesp levando água. Então, nesses primeiros núcleos, né, que já alguns municípios já estão em obra, a gente pode constatar a melhoria na qualidade de vida, a recuperação, sim, alguns córregos que antigamente todo poluído já com o tratamento já voltando a ter vida, né? Então foi um grande avanço. Acho que o Estado de São Paulo deu um exemplo, né, aí, nessa questão, quer dizer, enfrentou o problema. Tem um problema que não se resolve. Como é que nós vamos resolver? Vamos criar um programa e nasceu assim o programa. É importante falar que quando se há um investimento desse, por outro lado, há uma economia em saúde pública. Parece que para cada real investido em tratamento, né, saneamento, água tratada, tratamento de esgoto. E isso reflete ali na frente em economia, em organização de saúde. É isso? A Organização Mundial da Saúde, mais ou menos, faz esse cálculo, né? Sim. Até para chamar a atenção do poder público da importância de investir em saneamento. É o que nós estamos fazendo. Quando você
leva água tratada numa comunidade rural, você está garantindo, né, que ela vai tomar água de qualidade. A água não vai causar nenhuma doença. Quando o poder público não chega e não tem, as pessoas tomam água sem tratamento, sem qualidade, sem, muitas vezes, água contaminada. E quando você não trata o esgoto, você joga o esgoto no quintal, na frente da casa, os animais ali em contato direto com o esgoto, as plantas... Multiplicando as doenças de veiculação hídrica. Você cria um ambiente favorável à contaminação que chegar uma hora que vai provocar algum dano à saúde das pessoas, né? Então, você está fazendo uma ação preventiva e ninguém... discute o mérito de fazer. Precisa ter coragem de fazer, de enfrentar. É difícil, tem que pôr dinheiro no tesouro, tem que assinar convênio, tem que fazer projeto, é um trabalho de formiga, tem que fazer na residência particular, enfim. Não é fácil fazer, mas tem que enfrentar. Foi o que foi feito com esse programa. Deputado, eu vi, inclusive, numa das suas atividades públicas, nas redes sociais, uma foto mostrando uma queda na mortalidade infantil de 63%, 99% para cá. Só isso já não justificaria um programa dessa natureza? Nenhuma, não tem custo, né? Não tem valor, né? Foi isso que nós procuramos, à frente da Secretaria, né, fazer, né? E um outro programa importante também foi o Água Limpa, dinheiro do Tesouro do Estado aos pequenos municípios que não tinham condição de fazer o tratamento, e esses municípios também, vários deles, comparando antes da estação de tratamento de esgoto e depois a queda nos índices de internação hospitalar, doenças de veiculação hídrica. Então, o ganho é garantido. Esse programa Água Limpa, no caso, para cidades com menos de 50 mil habitantes? Não operados pela Sabesp. Não operados pela Sabesp. Era um programa que já vinha e neste governo agora, desse atual governo, foi incentivado, né? Foi, inclusive, colocado financiamento para poder ampliar o programa, ter um alcance maior, né? Muitas obras sendo executadas, outras serão iniciadas agora em 2015. Foi um programa importante, assim como também um outro programa inédito, que foi o Se Liga na Rede. Vamos falar do Se Liga na Rede. Para quem não conhece, um programa que o Estado custeava a ligação até para estimular que famílias carentes que já têm a rede de esgotos passando na rua de casa e não ligavam, deputado? Não ligava. Esse também foi logo que eu assumi a secretaria, numa reunião com a Prefeitura de São Paulo, junto com a Sabesp, alguém comentou, falou, mas nós temos milhares de famílias que não ligam. Falei, como não liga? Não liga porque eles não têm R$ 1.500, R$ 2.000 para ligar na rede, né? Aquilo me chamou a atenção, Jorge. Aí eu fui fazer a conta, quanto a Sabesp estava investindo desde o Tietê 1, Tietê 2, Tietê 3, o Tietê 4 até o final da... Quantos? 5,5, quase 6 bilhões de dólares. Quantas novas ligações seriam feitas? Quase 1 milhão de novas ligações. Quanto custo por residência, com o dólar à época 1,75. Estava dando em torno de R$ 8.000 por residência. Aí eu fiz essa continha e levei para o governador. Falei, governador, olha, estamos gastando aí mais de quase 6 bilhões de dólares, 8 mil por residência, e milhares de pessoas aqui, por 1.500, 2.000, não ligam. Então, todo esse investimento público se perde para aquela família. Porque não adianta você passar a rede na frente da residência e não ligar, né? O governador falou, não, ficou também sensibilizado, e aí surgiu, né, através de um projeto de lei, a Assembleia aprovou rapidamente, porque se coloca dinheiro público dentro da residência. No projeto, o Estado assumiu 80% do custo e a Sabesp 20%. Então, você vem e faz gratuitamente dentro da residência e interliga. Era simplesmente a ligação à rede que já estava ali na porta, na rua. Você tira na via, você liga na rede, você tem a rede de esgoto na via pública, na frente, sim, mas ela não faz as suas instalações internas, tem que interligar tudo e fazer a ligação. A pessoa não disponibilizava R$ 1.500, R$ 2.000. E ele necessariamente já não estava pagando o esgoto, ou pelo menos o afastamento do esgoto da casa, quando ele tem a água tratada? Ele paga, ele tinha a conta de água. Pois é, ele já tinha a conta de água. Mas não tinha o esgoto tratado porque a responsabilidade de fazer dentro da residência é do morador. Então, também seria cômodo para o Estado falar, o problema é do morador, ele não liga porque não quer. Não é que não liga porque não quer, não liga porque muitas vezes está desempregado. E eu fui junto até com o governador visitar algumas famílias. Você encontra pessoas com um salário mínimo com 4 filhos. Contra pessoas lá que recebem LOAS. Como é que vai tirar esse dinheiro
se aquilo lá mal dá para ela comprar alimentação, pagar a conta de energia elétrica, ir no supermercado comprar o remédio. Então, é impossibilidade realmente das famílias de baixa renda. Tanto é que o programa é para famílias com renda até 3 salários mínimos. Sim. Aí o Estado vai e faz gratuitamente. Aí, sim, depois, com o tempo, ela vai pagar a taxinha, mas a diferença é muito pouca. Se proporciona também uma economia para a Companhia de Águas, a Sabesp, no caso, que entra com uma contrapartida de 20%, porque se a água que não é recolhida, se o esgotamento sanitário não acontece, não acaba sujando a própria matéria-prima da operadora? Contamina. Nós vimos aqui em São Paulo, né, situação, o esgoto correndo a céu aberto, corre num córrego afluente da Billings. Sim, vai jogar dentro da represa. Vamos buscar água. Chega a água, mas exatamente, a água sem tratar. Chega o esgoto puro. Chega o esgoto puro. Numa outra casa, me lembro, numa esquina, acho que é no Grajaú, se não me engano, ali tinha um córrego canalizado. O que a família fez? Pegou todo o esgoto lá, fez um buraco, jogando ali naquele córrego, que é afluente da Billings também. Então, para a Sabesp acaba sendo um ganho, porque aquele esgoto que estava chegando no manancial sem tratamento não vai mais chegar, porque vai para a estação de tratamento de esgoto. Deputado, o que falar ainda sobre a questão hídrica? A gente vivencia esse problema não só na Grande São Paulo, mas em algumas cidades do interior, Itu, por exemplo. O que se falar da proteção vegetal, a mata ciliar, toda essa batalha que essa Casa de Leis tem, o seu mandato em especial, para amenizar a crise que nós aí não vivenciarmos outras crises no futuro. A crise tem um lado positivo, que é chamar a atenção para as ações que deveriam ser feitas e muitas vezes não é feito, tanto pelo poder público quanto pelas pessoas. Né? Sim. Conceito de não preservar as nascentes. Isso hoje, eu acho que a população vê a importância de preservar as nascentes. As pessoas jogando lixo no rio. Vai aqui na marginal do Rio Tietê, não precisa nem falar. Pega um barco, anda no Tietê, vê o Rio Tietê é praticamente um lixão a céu aberto. Toda a sujeira difusa da cidade vai parar dentro do rio. As pessoas jogam pela janela da casa, pela janela do carro, andando, jogam o papel de sorvete na rua, a latinha de Coca-Cola, vai tudo poluir os nossos mananciais. Conta, né? Não se dão então, conta. A crise tem esse lado positivo. Também chamar a atenção das pessoas, né, pela consciência que deva ter de preservar o nosso ambiente, não derrubar árvore, não eliminar área verde de forma desnecessária. E o poder público, principalmente, que tem que dar o exemplo. Né? Sim. Questão ainda da produção de água. A cidade cresceu. A gente sabe que esses sistemas de abastecimento, muitos foram concebidos nos anos 40, quer dizer, funcionaram bem até os anos 90, deputado. De lá para cá, qual é o desafio de buscar água, talvez mais de 100 quilômetros da capital, o sistema São Lourenço, que é uma PPP que está saindo? O que falar da produção, ou seja, o Estado investindo na produção de água e depois a população fazendo a sua parte, reduzindo o consumo ou usando racionalmente a água que tem? O Estado foi concluído em outubro de 2003, todo o planejamento da gestão dos recursos hídricos para a macrometrópole do Estado de São Paulo. O que é a macrometrópole? A região metropolitana de São Paulo, Santos, Campinas, a região de São José dos Campos e a região de Sorocaba. Ali você tem todos os cenários possíveis de demanda, do crescimento de demanda até 2035. Até 2035. Até 2035, está tudo estudado. Quais são as projeções? Com crescimento econômico mais favorável, com crescimento econômico médio, pouco crescimento econômico. Você tem uma curva de crescimento de demanda. E a curva de oferta que, logicamente, tem que ir cobrindo a curva de demanda. E ali você tem várias opções de ações que tem que ser tomadas para que não falte água. Então, isso foi estudado, foi planejado. Algumas coisas já aconteceram, como é o caso do aumento da produção do Alto Tietê, que é a primeira parceria público-privada do Brasil, foi inaugurada em 2011, é o que está ajudando, aliviando um pouco. Se ela não existisse, o sistema Cantareira já estaria... Você teria 5 mil litros a menos por segundo a menos se não tivesse tido esse investimento PPP. Lá no Alto Tietê. Você está em curso, né, a PPP para trazer água aqui do São Lourenço, aqui do Vale do Ribeira. Já está em obra, já foi iniciado em abril agora. Isso não nasceu na noite para o dia, isso tem que voltar a 6, 7 anos, quando começou a concepção, começou o estudo de viabilidade, projeto, licenciamento ambiental, conselho gestor de parceria público-privado, licitação pública, enfim, e agora em obra.
Programa de redução de perdas, também não começou por acaso, já se vem aí há mais de 10 anos se trabalhando nesse programa. Então, é uma quantidade grande de ações. Lógico que existem outras alternativas. Buscar mais água do Vale do Ribeira é uma outra alternativa. Buscar mais água do Alto Paranapanema. Fazer a interligação, como o governador propôs aqui, com o Vale do Paraíba. Então, você tem um leque de ações que você vai ajustando ao longo do tempo, mas já estudado, já planejado, e ações que têm que ser tomadas para evitar, né, a falta de água às pessoas. A mídia fala muito de ações emergenciais, mas não é isso. O senhor elencou uma série de obras que já estão aí sendo gestadas há muitos anos. Mas o que se fala, assim, em termos de futuro também? A parte da população, onde que o cidadão pode colaborar? Porque se vê ainda hoje, além do desperdício, um jeito de usar a água, parece que ela é muito barata, as pessoas não se preocupam, acham que não vai faltar água na torneira. E isso a gente vê mundo afora, muitas cidades estão sofrendo os problemas aí com a falta de água. Perto, né? Não são municípios operados pela Sabesp, pelo Estado, mas alguns municípios autônomos já vive já a falta de água, rodízio, vários dias sem água. Então, está muito perto. O poder público tem que fazer a sua parte, tem que correr. Mas a população pode contribuir. Eu entendo que a população vem contribuindo. Esse é um processo de conscientização que, à medida que o tempo vai passando, as pessoas vão se conscientizando. Você pode economizar água, tomar um banho mais curto, fechar a torneira na hora que está escovando o dente, não lavar a calçada com água tratada, não ficar lavando o carro com mangueira, né? Então, você tem fechar a torneira na hora que está ensaboando lá, na hora que vai lavar as louças lá da cozinha. Então, você tem cada um, né, um pouquinho. Mas só na região metropolitana são mais de 20 milhões de pessoas. Pois é. Você imagina se cada um contribuir um pouquinho com a diminuição. Você não precisa sofrer, é usar a água com mais cuidado. Mas as pessoas não veem, por exemplo, que no modo de vida há o consumo de água virtual, ou seja, quando se desperdiça um bife, não se vê quantos litros de água são necessários para produzir carne, uma garrafa de cerveja, um litro de leite, uma roupa, um tecido, alguma coisa, deputado. Também tem isso, o modo de vida das pessoas que levou a consumir o consumo muito mais água. Consciente. É esse conceito que vem, que não falta comida, que não falta água, que não tem fim, que você pode desperdiçar. Eu acho que a crise, né, é como a gente, quando a gente não tem a saúde perfeita, a gente não dá muita atenção, come à vontade, bebe à vontade, não faz exercício, dorme mal. Quando você passa ou tem algum sintoma de doença, você recua. Não, eu preciso me cuidar. Acho que a crise tem esse recado, precisa cuidar da natureza, precisa usar a água com mais responsabilidade. A população que vai contribuir. Deputado, nos 2 minutos que nos restam de conversa, eu gostaria que o senhor falasse um pouco de perspectivas de um novo mandato que começa em 15 de março, o senhor que foi reeleito. Um novo mandato, 4 anos pela frente. Eu, particularmente, sou da região, sou de Itapetininga, a região sudoeste. Tenho um grande desafio com relação à região, que é continuar fazendo com que o Estado, né, seja o indutor de desenvolvimento. Nós temos 2 regiões no Estado que têm os índices de desenvolvimento bem abaixo das outras regiões. Vale do Ribeira, sim, parte do Vale do Ribeira ligado diretamente a Itapetininga, o Alto Vale do Ribeira, sim, e a região sudoeste do Estado. Então, o Estado vem ajudando. Um dos desafios é continuar fazendo com que o Estado cumpra o seu papel de indutor no desenvolvimento dessas regiões menos desenvolvidas do Estado de São Paulo. Continuar aqui propondo projetos de lei, procurando votar projetos importantes para melhorar o Estado de São Paulo. O Estado de São Paulo tem que dar o exemplo do Brasil. É pioneiro em muitas matérias. Muitas matérias, né? E a maior parte dessas ações passa aqui pela Assembleia. Então, que eu possa contribuir com a minha região e contribuir com o Estado de São Paulo. Sucesso na sua empreitada. Muito obrigado por sua entrevista. Volte mais vezes à TV Assembleia. Sucesso neste e no futuro mandato, deputado. Se Deus quiser. Obrigado. Cumprimento a todos os telespectadores. Muito obrigado. Você continua acompanhando a programação da TV Assembleia.